Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui com o nosso devocional diário. Hoje eu não estava com nenhuma vontade de fazer esse devocional. Oi, Geise, bom dia. Nenhuma vontade. A minha vontade era não fazer esse devocional. Mas como Deus é tão misericordioso, e Ele entende o nosso coração, Ele se antecipa e nos ajuda nas nossas fraquezas. E ontem eu estava lendo Deuteronômio, que fecha com essa oração que nós paramos ali em Neemias, né? Que é a oração falando ali que eles estavam ali trazendo à consciência tudo aquilo que Deus já havia feito com o povo, e estavam ali no momento de agradecimento, em um momento de exaltação sobre o que Deus já havia feito. Então eu fui lá, eu comecei a ler Deuteronômio, e Deus me deu um puxão de orelha tremendo. E eu quero orar antes de nós começarmos, para falar o que Deus falou comigo através dessa palavra e o que Ele pode falar com você também nesse dia que talvez você também tenha acordado sem vontade de avançar com os projetos, aqueles projetos que Deus já colocou no seu coração. Só que os obstáculos do caminho são tão grandes, as aflições do caminho são tão grandes durante a nossa jornada, que por muitas vezes nós acabamos sucumbindo as pedras no caminho e deixando então a nossa fé, né? Deixando então as palavras que o Senhor já nos deu, já nos falou, já declarou ao nosso respeito, já escreveu ao nosso respeito, conforme está lá em Salmo 139, já está tudo escrito. Mas quando nós não nos posicionamos e não tomamos posse da terra, posse das promessas que o Senhor já declarou sobre nós, nós estamos entrando num declínio e nós estamos perdendo o melhor dessa terra, a terra que emana leite e mel que o Senhor já nos prometeu. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso que eu estou falando dentro do contexto. Vamos orar antes para começar, que o Senhor possa nos direcionar e nos dar alívio neste dia. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor não nos abandona, mas o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus misericordioso e que nos ajuda, Senhor. Chama a nossa atenção para aquilo que é verdade e retira, Senhor, das nossas mentes aquilo que é mentira, Senhor. Que nós possamos, Senhor, continuar avançando, olhando para a Tua face, Senhor, e declarando das Tuas promessas, Senhor, daquilo que Tu já nos falaste, aquilo que Tu já entregaste em nossas mãos, só que nós precisamos tomar posse, meu Senhor. E eu te peço, nesse dia, nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos avançar, Senhor. E então, Senhor, usufruir de tudo aquilo que o Senhor já tem disponível para nós. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, nos ajuda e sê conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Então ontem nós falamos sobre adoração, nós falamos sobre exaltar ao nosso Deus, sobre louvar, sobre dar honra, sobre dar glória a Ele, mediante a oração ali que eles estão fazendo, que o povo está fazendo lá em Neemias 9, depois de ter reconstruído os muros, reconstruído o templo, reconstruído ali, colocado os portões, eles estão agora em agradecimento e em alinhamento diante daquilo que Deus quer fazer ali a mais sobre a vida dessa nação, sobre a vida desse povo, que hoje somos nós somos esse povo. E meditando sobre essa palavra, e entrando novamente dentro desse contexto, que hoje eu não estava com vontade de fazer live, eu estava desanimada, me acordei desanimada. Mas ontem à noite eu já estava lendo ali Deuteronômio, e eu coloco para despertar o meu telefone, meu alarme, 4h55 da manhã. Porque eu ali tenho 5 minutinhos, né, que eu estou ali me acordando, para conseguir acordar, levantar mesmo 5, até 5h10, até 5h15 no máximo.
E então eu gosto de ler a palavra, eu gosto de orar, eu gosto de consagrar o meu dia ao Senhor. E isso é uma rotina que eu me predisponho todos os dias. Todos os dias eu consigo? Não, não consigo. Alguns dias eu vou me levantar lá às 6 horas, 6h20, né? Mas eu me predisponho e eu me esforço todos os dias para que isso aconteça. E eu posso dizer que 90% das vezes acontece. Mas foi uma decisão que eu tomei a partir do momento que eu comecei a fazer essas lives, a partir do momento que eu comecei a buscar mais deste Deus. Eu tenho 13 anos de conversão. Fez agora em março 13 anos que nós nos convertemos, eu e a minha família, verdadeiramente, né? Eu tenho uma irmã que se converteu um ano antes, mas nós, o maior, 90% da família se converteu verdadeiramente há 13 anos atrás. E são 13 anos de busca constante por este Deus, de leitura constante, de olhar filmes, tudo que é filme bíblico que você pode imaginar, eu já olhei. Mesmo aqueles que estão no Peregrino lá, todas as versões do Peregrino, do livro de John Bunyan, que tem ali os filmes também, mesmo aquelas imagens piores possíveis, eu olhava, eu assistia, e sempre tive sede de buscar este Deus, de entender quem Ele era. Mas quando eu vim para Portugal, e aqui, espiritualmente, é um lugar que não... né? Não era como no Brasil. No Brasil era de segunda a segunda, nós estávamos ali no contexto, na igreja, né? Em busca. Aqui, com as aflições, com as atribulações de estar como estrangeiro numa terra, eu continuei buscando ao Senhor, mas as aflições, elas se sobrepõem de uma forma tão grandiosa que muitas vezes a nossa fé ela vai entrando num declínio. Só que esse Senhor, Deus, que nos chamou lá atrás, que me chamou lá atrás, Ele é Deus fiel. A palavra dele, Ele não volta atrás. Ele continua fazendo as mesmas maravilhas, Ele continua com as mesmas promessas, Ele continua com tudo aquilo que Ele tem escrito ao meu respeito lá no livro dele, o livro da vida. Mas as aflições, elas vão nos sucumbindo se nós não estivermos vigilantes em oração e na presença deste Deus. Então hoje eu me acordei verdadeiramente, bom dia, Rô, eu me acordei sem vontade, eu me acordei sem ânimo. Mas essa palavra que eu comecei a ler ontem, Deuteronômio, me chamou a atenção, e eu vou dizer para vocês o porquê que ela me chamou a atenção. Aqui dentro desse contexto, Deuteronômio 2, a partir do versículo 13, fala o seguinte: então o Senhor nos disse, mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered, assim atravessamos o ribeiro. Versículo 14, 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cádiz Barneia até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Aqui dentro deste contexto, naquele contexto ali, eles já haviam ultrapassado, né? Passado o Rio Vermelho, já estavam ali com as tábuas, com os 10 mandamentos, já tinha acontecido toda aquela situação lá do bezerro de ouro, toda aquela situação que o Senhor de novo sacudiu aquele povo e alinhou eles na presença do Senhor e mostrou a eles a grandiosidade, mais uma vez, né, da soberania deste Deus, que com uma nuvem e com uma coluna de fogo conduzia eles pelo deserto. Então aquele Deus já havia prometido para eles as terras ali, as promessas já haviam sido dadas a este povo, porém eles mandaram, então vamos mandar 12 espias, e separaram ali 12 espias, um de cada tribo, para inspecionar a terra ao qual Deus já havia dado a eles, mas que eles precisavam tomar posse daquela terra, eles precisavam ir ali
pegar aquela terra, lutarem por aquela terra. Mas o próprio Deus já havia dito para eles: não, eu vou com vocês, essa terra já é de vocês, mas vocês precisam ir lá e tomar posse. Então foram enviados 12 espias, um deles era Caleb e outro Josué, e mais um de cada tribo, né? E esses homens ficaram 40 dias ali inspecionando a terra, pegaram ali um cacho de uva que tinham lá, eles pegaram e precisavam de 2 carregar os frutos daquela terra, viram que era uma terra boa, viram que ela era uma terra que emanava leite e mel, que era uma terra frutífera. Porém, quando eles voltam, porque lá haviam gigantes, também era um povo poderoso. Só que o Deus que estava com eles e o Deus que está conosco é um Deus poderoso. Vejam, tragam a consciência para os nossos dias de hoje. Nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus poderoso, nós temos promessas. O que nós estamos pensando a respeito das promessas que o Senhor já entregou para nós? Voltamos ao contexto desses 12 homens. Então, quando eles voltaram ali com as informações das terras que o Deus já havia dito, olha, essa terra é de vocês. Essa é uma promessa que foi dada para Abraão, para Isaac e para Jacó. Só que vocês agora vão usufruir dessa terra. Só que quando eles voltam, olha o que esses espias falam. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, lá em Números 13, versículo 25. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. De fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, os gigantes, né? Os amalequitas vivem no Negueb e os hititas, jebuseus e amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Caleb, né? Ali, entusiasta, com os olhos de fé, com os olhos de Deus, né? Os nossos olhos precisam ser os olhos de Deus. E quais são os olhos de Deus? Os olhos de fé, ver o invisível. Nós estamos com uma vida quebrada, um financeiro quebrado, uma vida profissional quebrada, uma família quebrada, mas e os nossos olhos de fé estão dentro das promessas do nosso Deus. E é dentro dessas promessas que nós devemos continuar andando. E olha o que aconteceu com esse povo aqui. Então Caleb tentou ali tirar os 10 espias que estavam ali com os olhos negativos, com os olhos murmurentos, com os olhos que não tinham fé alguma, os olhos e um coração endurecido, que tantas vezes nós estamos com os nossos olhos e com os nossos corações endurecidos, onde não há fé, onde não há esperança, porque nós estamos com os olhos humanos só nas destruições, só nas aflições, só nas pedras. Mas o Senhor nos mostra ao contrário, e veja o que acontece. Com certeza podemos conquistá-la, falou Caleb. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Não podemos passar pelas pedras que nós temos hoje, as aflições que nós temos hoje são mais fortes que nós. Hoje, pela manhã, eu acordei com esse primeiro pensamento, né? Com essa primeira mentira na minha mente. Não, Andréia, para com isso, né? Para que tu está fazendo live, Andréia? Para que tu está produzindo material aqui para a internet? Para que tu está aí te esforçando há 2 anos já nessa transição de profissão aí como terapeuta, palestrante? O que é isso, Andréia? Né? Tá aí te esforçando, tá indo precisando pedir ajuda muitas vezes para amigos, para familiares, para conseguir manter.
por que, Andréia, que tu está mantendo isso? Então, as mentiras fazem com que os nossos olhos, que deveriam ser olhos de fé, diante daquilo que o Senhor fala ao nosso coração, e nós muitas vezes deixamos as promessas de lado e então agarramos a nossa humanidade e vamos ali com a força do nosso braço fazer aquilo que humanamente nós achamos que devemos fazer. E o Senhor, ele vem e o Senhor é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que ele vem há dias me falando: Andréia, não é pela força do teu braço, Andréia, não é você, sou eu que vou à frente. E ontem ele me deu essa palavra, né? Mostrando aqui que os 10 espias que não creram que poderiam alcançar a terra que o Senhor já havia prometido a eles, esses espias, então, junto com eles e toda aquela geração daquele povo ali, com exceção de Caleb e Josué, com a geração daquele povo ali que fosse acima de 20 anos, morreram no deserto. Passaram 40 anos, eles passaram 40 dias ali, olhando, investigando a terra, e viram que era uma terra boa, e depois vieram com toda a murmuração e com toda a falta de fé. Então, 40 anos eles passaram ali no deserto, e o Senhor disse que eles não veriam a terra prometida. Eles não veriam a bênção do Senhor. Eles não veriam tudo aquilo que o Senhor tinha para eles. E quantas vezes nós perdemos, assim, escorrem das nossas mãos as promessas que o Senhor tem para nós, porque nós não cremos no que este Deus está nos falando. E hoje eu falo para vocês, eu falo para mim da mesma forma. Creiam no que o Senhor está nos falando. Vamos crer nas promessas que este Deus nos dá. Ele que vai à frente, é Ele que vai lutar as nossas lutas. Nós só precisamos avançar. E eu estou desde a semana passada aqui num esforço grande para finalizar o meu segundo livro, que está quase pronto, mas eu estou quase um ano para finalizar. Então, se nós não paramos e fazemos a nossa parte, nós estamos perdendo a promessa. Nós precisamos nos mexer conforme fala a palavra. E depois, só para contextualizar um pouquinho mais aqui, quando o próprio Deus fala através de Moisés aqui, olha, vocês então vão ser castigados, vocês vão ficar, todos esses que negaram a promessa, que não creram na promessa, vão ficar 40 anos no deserto, vocês não vão ver a terra prometida. Então eles enlouqueceram, não, Senhor, nós vamos avançar sim. E aí Moisés chega e diz para eles, olha, esqueçam, não avancem. O Senhor já falou que vocês não vão ver a terra prometida. Não adianta, o Senhor não vai com vocês. Então, tantas vezes nós somos, muitas vezes, temos as opressões nas nossas vidas por culpa nossa, por decisões nossas, por faltas nossas. O nosso Deus, Ele quer nos entregar tudo o que Ele tem para nós, mas nós precisamos avançar. É isso aí, Ju. Oh, nós precisamos avançar. Então, aqui continuando, o Senhor nos fala ali, Deuteronômio 2, a partir do 13, mexam-se. Então, àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto. 38 anos depois, 38 anos após essa situação aqui, esses homens haviam morrido. Então, 15, a mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse, hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem. Aqui o Senhor vai dando um outro contexto aqui, que não é o contexto que eu quero falar hoje. Então, eu quero ir ali para o versículo 24. Então, mais uma vez, o Senhor disse, mexam-se. Mexa-se, Andréia, mexa-se, Rô, Gese, todos aqueles que estão assistindo e que irão assistir, mexam-se. O que o Senhor deu de promessa para você e para mim, no seu coração, mexam-se. Deixe os olhos humanos de lado e coloquem os olhos de fé, mexam-se. Então ele continua aqui, atravessem o vale de Arnon,
Vejam, eu lhes entregarei o Amoreu Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a respeito, tremerão de angústia e pavor. A vitória, ela começa aqui na nossa mente. A derrota também começa na nossa mente. Quais são os pensamentos que nós vamos alimentar nesse dia, de derrota ou de vitória? Quais são os pensamentos, os conjuntos de pensamentos que nós vamos alimentar para que a nossa caminhada esteja alinhada dentro da caminhada do que Cristo tem para nós? E aqui também tem um outro ensinamento. Olha, a partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Então, esses povos todos que já haviam lá no mundo espiritual, Deus já havia concedido para eles, né? Mas faltava que eles tomassem posse ali, como o Senhor fala para nós. O Senhor foi à frente, o Espírito de Deus foi à frente, já colocou ali na mente daqueles povos: olha, vocês não podem resistir a esse povo que está vindo aí. Vocês vão perder essa terra. E tantas vezes a graça do Senhor faz com que outras pessoas olhem para nós com graça e abram as portas que precisam ser abertas e façam com que um meio onde nós vivemos se torne um meio de paz. Faz com que as pessoas estendam as mãos para nós. Então, a obra do Senhor vai sendo feita, vai sendo concretizada, porque os nossos olhos de fé vão avançando, nós não podemos ficar paralisados. Este Deus quer que nós avancemos, que nesse dia nós possamos pegar a vitória verdadeira daquilo que já está concedido para nós no mundo espiritual, que nós possamos declarar através dos nossos lábios: olha, nós já temos a vitória já é nossa. Que nem eu já contei em outra situação, que eu fiquei quase 3 meses sem receber um salário do meu trabalho, e olha, um trabalho árduo, que eu trabalhei numa empresa. Então, eu ficava ali, foi 1 ano eu declarando, quando a minha mente queria dizer: não, não tem nada para retirar dessa empresa, não vou conseguir receber esse valor do meu trabalho, e os meus colegas, nenhum colega recebeu, e eu ali: não, é digno o trabalhador de receber o seu salário. E eu continuava declarando aquilo, e eu não deixava a minha mente ir em confronto ao que os meus olhos de fé estavam vendo. E eu recebi cada centavo do meu trabalho. Então, o Senhor, Ele é fiel conosco quando nós também somos fiéis na fé. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. E eu quero deixar essa palavra aqui para nós, falando justamente sobre isso. E eu vou finalizar nessa palavra. A derrota, ela começa aqui na nossa mente, mas a vitória, ela também começa aqui na nossa mente. Então, o que o nosso coração, veja, os nossos pensamentos, eles provêm do nosso coração. O que o nosso coração está gerando? O que a nossa fé está gerando? O que o nosso olhar para a soberania deste Deus está gerando? Nós estamos com Ele ou nós estamos andando sozinhos? Nós estamos com um Deus que vai à frente, que vai à nossa retaguarda, que é o próprio muro de fogo ao nosso redor, ou nós estamos andando sozinhos? Como nós estamos nesse dia? Como estão os nossos olhos de fé nesse dia? Nós temos já a vitória concedida na nossa mente ou nós temos uma derrota? Essa é a nossa meditação de hoje. Vitória ou derrota? O que nós estamos concebendo? E o que nós concebemos, e conforme nos fala Provérbios, tudo aquilo que a mente do homem pensa, assim o é. Assim como ele pensa, assim ele é. Qual é o nosso pensamento de hoje? O meu pensamento mudou totalmente hoje já. Vupt! É vitória. E eu vou alcançar tudo aquilo que o Senhor tem escrito ao meu respeito. Eu vou alcançar todos os manjares que Ele já tem na mesa aposta para mim. Eu vou
fazer concluir através dele, que daí não é a Andréia, através dele eu vou fazer a minha parte, mas ele vai dar nas minhas mãos a vitória. Rô, então vamos orar para finalizar. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse, Senhor, nesse dia sobre tudo aquilo que Tu tens disponível para nós, tudo aquilo que Tu já nos entregaste, Senhor, no mundo espiritual. Em nome de Jesus, seja uma cura de uma doença, seja a restauração de uma família, Senhor, seja uma vitória no trabalho, Senhor, seja uma porta aberta de emprego, Senhor, seja uma vida financeira, Senhor, abundante diante da Tua vontade, seja o que Tu quiseres, ó Deus, seja um projeto, Senhor, seja um propósito, Senhor, seja o que Tu quiseres, seja uma alma, o resgate de uma alma, Senhor, seja o que Tu quiseres, ó Deus, seja tudo aquilo que Tu já nos deste nos deste nas nossas mãos, Senhor, nós tomamos posse, meu Deus, tomamos posse da vitória que já nos foi concedida. Tu és o Deus que nos concedeste, Tu és o Deus que nos dá a vitória, Tu és o Deus forte que vai à nossa frente, Tu és, Tu és, Tu és, Tu era e Tu has de vir, Senhor. Tu és tudo, meu Deus, Tu és tudo, Senhor. E é dentro deste tudo que nós nos ficamos nesse dia embaixo das Tuas asas, ó Deus. Nos impulsiona a fazer aquilo que é a nossa parte, Senhor. Aquilo que nós devemos fazer nos impulsiona, Senhor. E nós avançamos como guerreiros do Teu exército. E Tu, Senhor, como Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente das nossas lutas. Te louvamos, Te adoramos. E assim como fala lá em Filipenses 4, Senhor, 6, 7, 8, nós, Senhor, já Te agradecemos pela vitória, Senhor, e já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda nas nossas fraquezas, e nos ajuda, Senhor, a atravessarmos as portas que já estão abertas, ó Deus, e que foram abertas por Ti. E fecha aquelas que não é, Senhor, da Tua vontade, fecha aquelas que, Senhor, é a nossa alma que quer e não a Tua vontade, não o Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos atravessar por portas que provenham de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Beijinho e até amanhã, se Deus quiser. E a força do Senhor está conosco. Que nós façamos com que esse fogo, essa força cresça nesse dia de hoje. E que nós possamos finalizar esse dia certos de que nós andamos, nós não retrocedemos, mas nós andamos na direção das promessas que o Senhor já nos entregou e tomamos posse delas. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.